bem-vindos a um evento do PET chamado Debate de Cotas na Universidade Pública. Sejam todos bem-vindos a esse evento que é promovido pelo PET Empreendedorismo. Para que todos saibam, o PET é um programa de educação tutorial. Ele foi criado pelo CAPES, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, em 1979, com o propósito de complementar a formação no ensino superior, levando em conta a indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão. O PET Empreendedorismo, ligado ao curso de administração do campus Tupã, é mantido pela Unesp e tem suas ações focadas na comunidade onde ele está inserido. Além dos eixos das pesquisas, ações com empresários, também debate temas contemporâneos de grande relevância por meio da ação sociedade em questão. Dessa forma, o PET Empreendedorismo traz à tona o debate sobre cotas na universidade pública. Apoiadores e críticos levantam diversos apontamentos, mas ainda não há um consenso sobre esse tema tão polêmico. Afinal, o que são cotas? É uma simples plataforma política de ações de oportunistas eleitorais ou uma ajustação de reparo a um crime racial e social de séculos? As cotas do ensino superior interferem apenas na ponta do iceberg, uma vez que a solução é de longo prazo levar em conta a educação básica, ou trata-se de uma motivação para jovens, pretos, pardos e indígenas que estariam alijados do ensino superior público? Mas, como ficará a qualidade do ensino superior público com o ingresso de alunos que poderão estar abaixo da média da ampla concorrência? Ou seria isto apenas uma retórica da população dominante? Para responder essas e outras questões, convidamos os debatedores Elizabeth Rebouças e Carlos Roberto de Almeida, os quais convido agora para compor a nossa mesa. Por gentileza, senhor. Vou fazer um breve relato, muito sucinto aqui de cada um dos debatedores que vieram hoje. O Carlos Roberto de Almeida, ele tem 35 anos, é sociólogo pela Unesp de Marília, professor de Sociologia e Geografia e autor de material didático dos sistemas de ensino Gênese e Sapiência. A Elizabeth Rebouças tem 24 anos, é estudante do CAUM, cursinho alternativo da Unesp de Marília e é militante independente. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos. Sim. Eu sou a Elizabeth, como o Timóteo falou. Eu sou estudante, assim, eu vim de escola pública, desde a primeira série até o final do ensino médio. Eu tentei cursinho bem antes, assim que eu saí do cursinho, assim que eu saí do ensino médio, tentei cursinho e não consegui. E aí eu acabei por questões da própria questões familiares, eu fui só trabalhar e depois eu voltei para o cursinho. Eu vejo assim, cotas como um grande problema, por quê? Na universidade pública. Porque se há tanto interesse do governo de fazer com que os negros, os pardos, os indígenas, deficientes tenham acesso ao ensino público superior, por que não qualifica melhor o ensino básico? Porque o ensino básico ele é totalmente precarizado, ele tem muita defasagem no conteúdo, ou seja, você sai do ensino básico, do ensino médio, com analfabetismo funcional, onde você não consegue escrever, você não consegue compreender um texto, assim, interpretar. Como é que você vai dar condições para um cotista entrar na universidade? Eu vejo como é um avanço da luta negra, é um avanço da luta dos pobres, dos indígenas, é um avanço. Porém, que condições esse cotista vai ter na universidade? A política de permanência para ele? Qual é o real interesse do governo de dar essa condição para você ingressar na universidade pública? Principalmente, se o próprio vestibular, por exemplo, é uma grande barreira. É uma barreira totalmente assim, totalmente um filtro social, onde só quem faz cursinhos particulares, que tem o melhor ensino de conteúdo, consegue ingressar no ensino superior. Eu vejo um grande problema nas cotas por várias questões. Eu não vejo que é uma reparação histórica do negro.
porque eu acho que tem outras demandas do negro que precisam ser colocadas em questão, a moradia, a saúde, a educação, o trabalho. Isso não há um reparo histórico às cotas e nem uma desigualdade, nem diminui a desigualdade social também. Eu acho que a população trabalhadora, ela não tem que se igualar para chegar, para que a desigualdade esteja em equilíbrio. A desigualdade tem que acabar. Esse sistema capitalista ele tem que acabar. Ele não tem que continuar existindo dessa forma. Acho que todos os setores da sociedade, tanto estudantes como trabalhadores, eles precisam se mobilizar e lutar em conjunto para uma sociedade mais justa. Eu vejo que cotas é uma questão problemática. Assim. Desculpa o nervosismo, gente. Ricardo, da mesma forma, você pode colocar sua postura. Bom, boa tarde. Nós temos aqui uma situação bastante interessante. Estamos dentro do ambiente da universidade pública, o que para mim é uma honra. Eu fico honrado de ter recebido o convite, de estar aqui, podendo colaborar com uma atividade para com um grupo do qual eu não consegui fazer parte, porque tinha que ser bom aluno na minha época da Unesp, tinha que ser bom aluno fazer parte do PET, eu não era tão bom assim, não consegui fazer parte lá. Também fui aluno de escola pública no decorrer da minha vida. Tive a oportunidade de fazer cursinho privado para entrar na universidade pública. Eu tive essa oportunidade muito mais por uma sorte da vida do que por condição financeira. Na verdade, eu participei de um concurso de bolsa e ali eu fui bem colocado naquele concurso de bolsa e consegui então receber a bolsa de estudos no cursinho e entrei na universidade, na Unesp em Marília, no ano de 1998. No ano de 1998, preocupado com duas situações, eu iniciei a minha atuação em prol da dinâmica da educação. Vou contar isso muito brevemente para poder explicar a questão do porquê sou a favor da cota, de uma maneira geral. Eu estava dentro da universidade em um curso onde a maioria se dedica à licenciatura e percebi que nós não tínhamos condição de sair dali realmente licenciados, porque o curso era extremamente teórico, não tinha vinculação com a prática. Em 1998, apoiado pela professora Arleta Nobre Gazelante, que foi vice-diretora do campus lá de Marília naquele período, eu consegui fundar o cursinho alternativo da Unesp de Marília, o qual ela fez a colocação ali, que ajuda os alunos de dentro da universidade a terem contato com a docência e conseguir se programar para isso. A preocupação daquele cursinho é dar ao aluno carente a condição de fazer um pré-vestibular e disputar mais próximo possível da igualdade com aquele que estuda na rede privada e aí então fazer o ingresso. A preocupação, o pobre de uma maneira geral não consegue ter condição de chegar à disputa por uma vaga na universidade de maneira justa. E isso se dá por conta do quê? Uma trajetória de precarização do setor educacional no Brasil é uma trajetória bastante ampla. E desde 1988, desde a Constituição, a gente verifica que isso vem se ampliando com o processo de municipalização. Fica na mão de cada prefeitura definir como vai articular, como vai executar o processo educacional de base. É importante a gente lembrar que, quando nós estamos dentro do ambiente da universidade pública, verifica-se algo bastante interessante, que é, só um segundo, é interessante que não tenho, obviamente, aqui dentro desse ambiente, afrodescendentes. Isso mostra o quanto esse ambiente acaba sendo excludente. Daí a ideia da cota. Desculpa. Muito obrigado, presidente. Dada essa introdução inicial e a postura de cada um dos debatedores, agora nós vamos partir para as questões. Está vendo? Professora Juliana, por gentileza. Ok, boa tarde. Então, parabéns para vocês, que fizeram uma apresentação sobre a questão das cotas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, desculpa, eu estava aqui no início, eu não ouvi seu nome. Elizabeth? Isso. Ok. Elizabeth, particularmente, eu também não sou
tão favorável às cotas, não. Vou explicar por quê. Na verdade, eu também penso que o ensino deveria ser bom, de qualidade, para que todos tivessem acesso a uma universidade também pública, né? Só que, por outro lado, a gente não consegue mudar essa situação, a meu ver, de tão curto prazo, né? Hoje nós temos aí jovens na faixa de idade de 18 anos que vêm de um ensino privado e de ensino público, e que nós sabemos que o ensino público variando muito também do ponto de vista da qualidade, e que talvez não tenham realmente a condição de prestar um vestibular e passar. Se o governo realmente investir todos os 75% do pré-sal em educação, eu penso que daqui a uns 20, 25 anos, nós poderíamos sim ter toda uma educação desde a de base, para daqui a 25 anos termos jovens nivelados, com uma educação boa, a ponto de todos terem a mesma condição de prestar um vestibular e passar. Ou seja, a meu ver, essa condição que você coloca, né, de uma universalização, de todo mundo poder ter acesso, ela é possível sim, só que não nesse momento. Por uma questão de que a gente já tem jovens hoje que vêm de um nível de educação que difere muito, por até mesmo o ensino público também não de qualidade. Então, para você, já que não, assim, na sua visão, já que hoje você não vê as cotas como uma solução adequada, porque você, né, coloca que eles não teriam como se manter, mas então o melhor na sua visão seria não dar acesso a esses jovens? Não, para mim tem que dar acesso sim. Eu vejo legítimo as cotas. O que eu vejo problemático é que as cotas é uma ação imediata que vai esbarrar na política de permanência da universidade. Como você cotiza, porque eu sou negra, sou parda, eu vou entrar na universidade, mas como que eu vou permanecer nela? Essa, para mim, é a grande questão, a permanência da universidade. Essas ações afirmativas, elas se limitam e se esbarram em vários outros fatores. Como as cotas, vai esbarrar na política de permanência. Eu acredito que é possível, sim. Nós arrecadamos trilhões de impostos por ano. E cadê que esse dinheiro não é revertido para a educação básica, para a universidade pública, sabe? Para mim não é uma coisa que é vista de longe, assim. Para mim é real, é próximo, é muito perto. Todos os anos arrecadamos trilhões de impostos. E mesmo assim, dinheiro é desviado, dinheiro é muito colocado em juros, em taxas, no próprio consumo da população. Para mim é muito simples isso, assim. Tem que dar acesso, sim. Eu vejo legítimo as cotas, mas eu vejo essa problemática. Como que as cotas, ela vai te dar acesso, mas você vai esbarrar na permanência estudantil. Você não vai conseguir permanecer na universidade. Fora que a gente vive numa crise. A gente está numa crise econômica. A Europa está numa crise. O Brasil ainda não está totalmente atingido a isso, mas vai estar. E aí, esse pessoal vai conseguir se manter? Uma coisa é você ter um emprego quando a economia está estável. Outra coisa é você ter um emprego quando estamos numa crise global. Essa é a questão. Entendeu? Posso só fazer Em teoria, nós não teríamos direito a ela. Ok. Tudo bem, ok. Obrigado, professor. Ok, eu que agradeço. Dessa forma, senhores, nós direcionamos uma pergunta para a Elizabeth. Agora o questionário seguinte será o Carlos. Quem está com as questões direcionadas ao Carlos? Vem até aqui na frente, por gentileza. Juliana, também deixa isso aqui. O papel, a pergunta será direcionada ao Carlos. Ok? Aí basta. Obrigado. O Carlos trabalhar. Ok? Deixa eu verificar se eu consigo aqui. Uma pergunta da Dimitri. Dimitri direcionada ao Carlos, certo? Vamos lá. Carlos, a gente vê hoje no mercado de trabalho cada vez mais aspectos de a gente ter mais formação, mais conhecimento sobre uma área. Então, em relação às cotas destinadas às escolas públicas, vocês sabem que várias pessoas da escola particular vão sair da escola particular para se utilizar da cota de escola pública e ir para a escola pública para poder usar essa cota. Então, e nós sabemos também que hoje temos um déficit na escola pública de qualquer região.
Então, minha pergunta é o seguinte, com essa pressão do mercado, essa déficit de ensino, você não acha que as pessoas só entram no faculdade para conseguir um diploma e também a faculdade vai acabar caindo o nível dela em relação ao conhecimento e a faculdade vai acabar sendo uma fábrica apenas de diploma para gerar, e não vai gerar conhecimento, que é o principal foco de uma universidade? Dimitri, é diferente, né? Muito obrigado pela pergunta, mas é ampla. Eu tenho quantos minutos? 3. Não vou conseguir te responder tudo. Mas vejo que, infelizmente, no Brasil adotou-se a ideia de que o caminho para a estabilidade na vida é a universidade. Isso é mentira. Eu tenho certeza que muitos dos senhores conhecem pessoas que não fizeram universidade e têm uma vida estável dentro do mercado. E eu não estou falando das pessoas mais antigas. Eu posso falar, por exemplo, do meu irmão, que é marceneiro, não fez faculdade, desde pequeno não quis estudar, fugiu da escola no primeiro colegial, foi treinar, foi trabalhar numa marcenaria para poder treinar e hoje tem a vida financeira estabilizada, é dono de uma marcenaria, tem uma casa boa, tem piscina, tem carro, tem caminhonete, tem motocicleta, tem um filho bonito pra caramba, que puxou pro tio. E agora, tem... Então, esse é um caso. Eu concordo com que essa ideia, esse senso comum de que todo mundo tem que ir para a universidade é um negócio um pouco complicado. Concordo que o mercado ele pede cada vez mais qualificação. E o aluno que sai da universidade, ele é obrigado a buscar essa qualificação, senão ele não está preparado para a disputa no mercado. E aí muitas vezes você vai encontrar indivíduos que de repente até têm diploma, mas não conseguem se colocar no mercado. Vejo também que a ideia de universidade no Brasil ela precisa de uma reformulação. Eu estudei na Unesp e estudei em um ambiente de caráter científico, onde a ideia era fazer ciência, pesquisa e estudar pra caramba, e o professor, eu não sei como é que são os professores que vocês têm aqui, mas os professores que eu tive lá, eles eram horrorosos no sentido da opressão. Era o seguinte, você não sabe, se vira. Eu tive aula com um indivíduo, vou falar rapidamente aqui, o professor Mauro Leonel, professor doutor, hoje está na USP, foi embora da Unesp. Ele, um dia eu chego na sala de aula e ele está dando aula em inglês. Porque o texto era em inglês, estávamos falando de Hobbes. E aí ele disse assim, eu falei, professor, mas eu não sei inglês. Ele falou, você não fez vestibular? Não tem prova de inglês? Eu falei, professor, eu fiz Unesp, na Unesp pode ter francês e eu fiz a prova em francês. Eu fiz francês, eu gosto de francês, acho mais legal francês. Ele falou, tudo bem, eu posso dar a aula em francês. E aí os alunos quase me mataram, porque tinha uns 5, 6 que sabiam inglês e que estavam distribuindo para os outros. Ali dentro, nós fazíamos ciência do jeito que dava e corria atrás e tinha a ideia do conhecimento. Isso pode se perder com as cotas? Acredito que não. Se a universidade continuar mantendo o seu critério. Ok? Porque eu cheguei da escola pública e sofri pra caramba para acompanhar aquilo. E tive que me virar. Então, não sei se eu consegui responder todas, mas um panorama geral. Tá? Carlos, agora as questões serão direcionadas para a Elizabeth. Por gentileza, vou fechar o papel para que não haja nenhum favorecimento. Eu não os conheço. Alejandra. Minha pergunta era a mesma da professora, na realidade, mas perguntou uma coisa. Eu acho também que as cotas não vão solucionar o problema geral, porque vem de outros níveis de educação. Mas, que ações reais, concretas, assim, você propõe? Além de o Estado não virar os recursos, uma ação concreta, que possa fazer o Estado ou a universidade mesmo, para melhorar. Sim. Primeiro, se o governo propõe cotas, propõe políticas permanentes. Segundo, estatização da educação. Vou tratar ela como mercadoria. A educação é tratada como mercadoria e há mais universidades particulares do que públicas. E o investimento em escola particular é muito maior que em universidades públicas. Para mim é isso. É estatizar a educação
e realmente da política de permanência. Da cota, maravilha, legítimo, acho válido isso. Mas da política de permanência, entendeu? Da qualidade para que esse indivíduo possa permanecer na universidade. Porque eu, por exemplo, eu vim de escola pública, eu não estou trabalhando, estou desempregada, eu vou pelas cotas, eu espero que eu passe no titular, aí eu entro na universidade, como que eu vou permanecer? Entendeu? Já tem quantas vagas já são disponíveis e quantas bolsas são disponibilizadas? E esse valor da bolsa? A especulação imobiliária é muito grande, Maria. Assim. O aluguel é R$700. Se você conseguir achar umas 20 pessoas e colocar dentro de uma casa para diminuir esse aluguel, nossa, é um sonho. Mas é muito difícil, entendeu? Eu acho legítimo as contas. Mas como você vai permanecer na faculdade, entendeu? Então dá política de permanência. Dá realmente estatização da educação e não privatizar ela. Essa é a minha ideia. Obrigada. Agora uma questão mais direcionada dessa vez ao Carlos, por gentileza. Juliana. Diogo. Eu tenho uma introdução da pergunta, tá? Então, Até um minuto. não. Ó, segundo o sociólogo Demetrio Magnoli, é razoável pensar que alguns poucos alunos fracos em sala de aula alcançariam os demais, através de um esforço maior. Porém, com a metade da classe fraca, quem terá de se adaptar serão os professores e o conteúdo. Com base nisso, uma das consequências das cotas nas universidades federais e estaduais seria o atraso e o baixo rendimento dos alunos que estão à frente desses que entrariam pelas cotas? Bom, primeiro, não concordo com o Demetrio. Acho que o professor que diminui o nível da aula por conta do nível da turma, ele está depreciando o trabalho dele. E aí falo não só como defensor da cota, mas como professor. Afinal de contas, se eu chego num lugar e aquele aluno ele está com defasagem, eu preciso criar instrumentos para que ele chegue no nível de fazer o trabalho. Isso vai dobrar o meu trabalho, isso é um outro problema, mas que isso vai atrapalhar o andamento, fazendo com que o ensino superior fique de nível inferior, eu particularmente não concordo. Vejo que é preciso que exista uma comunhão em âmbito nacional daqueles que estão envolvidos no sistema educacional para que exista uma inserção desse aluno de cota na questão da qualidade. Visto que ainda a qualidade de ensino que nós cobramos, isso é muito complicado. Aquele aluno que sai da escola pública com defasagem, ele tem defasagem para passar no vestibular, em vários aspectos. Mas em muitas outras situações, ele tem uma habilidade para lidar com situações, ele tem problema de gramática, mas ele tem uma interpretação de texto e visão de mundo e de realidade fabulosa. Então, a universidade também tem que saber como lidar com esses problemas e criar instrumentos para isso. Agora, criado um instrumento, que eu não vejo como sendo um negócio difícil, criado um instrumento, eu não vou diminuir o nível. A universidade não pode perder o foco. O professor não pode trabalhar visando, então se ninguém está entendendo isso aqui, eu diminuo. Porque é isso que ele está dizendo. Ninguém está entendendo, diminui. Se isso for feito, deprecia o próprio trabalho. Eu jamais depreciaria o meu. E vejo que isso não funcionaria. Posso? Não vou fazer uma réplica, mas... Não, é que foi assim que eu entendi o que o Demetrio falou. Eu entendi que não teria uma diminuição de conteúdo, mas sim uma demanda de, assim, como posso explicar? Ele explicaria o conteúdo de uma forma mais lenta. Então, às vezes, não corresponderia com o que está ali no conteúdo programático dele, por exemplo. Entende? Entendo e continuo discordando. O professor não vai tirar a defasagem do aluno que chegou cotista, que tenha uma possível defasagem, ele não vai tirar isso no decorrer da aula. Isso tem que ser trabalhado em outro espaço. Lembra quando você tinha aula de recuperação? Ela não era no decorrer da aula. Você tinha um período extra. Períodos extras. Certo? Situações extras. A universidade tem que criar esses instrumentos. Ok? Então a ideia é a mesma. Eu tinha entendido, só que talvez tenha me expressado mal. Obrigado, Carlos. Agora direcionado para Elizabeth.
Amanda Rodrigues. Amanda Rodrigues. Eu. Elizabeth, na sua opinião, especificamente as cotas raciais, você acha que ela aumenta ou diminui o preconceito dentro da universidade? Depende do ponto de vista. Assim. Eu acho que as cotas raciais é colocada como uma forma de reparação histórica do negro. Né? Ele sofreu, houve anos e anos de escravidão, então com as cotas raciais será amenizado essa escravidão. Não. Ela não repara a história do negro, a história de escravidão, a história de toda a sociedade negra. Até porque ele não tem condições de moradia adequada, ele não tem condições de saúde adequada, ele não tem condições de educação adequada. Então, para resolver a questão das cotas raciais, ela tem que ser resolvida de forma amplitude. Agora, infelizmente, o racismo vai continuar acontecendo. Tanto com cotas raciais ou não cotas raciais. Ela vai continuar acontecendo, o preconceito também vai continuar. Entendeu? Só que também é um avanço, é uma luta dos negros, as cotas. Eu vejo isso legítimo. Só que eu acho que não vai resolver o racismo. Ele vai continuar. Ele continua ainda hoje. Uma questão agora direcionada ao Carlos. É a Tabata. Professor, você acha que nesse processo de cotas a gente perdeu o poder de poder pressionar o governo para melhorar a educação básica? Porque agora a gente pode falar, tem que melhorar a educação. Ele fala, mas já tem escola. Não, também não acho. Acho que quanto mais eu viabilizar a entrada do pobre e a entrada do afrodescendente, do indígena na universidade, mais eu dou condição para esses grupos de que eles tenham instrumentos efetivos de reivindicar melhorias na sua base. Então eu estou atuando de uma maneira que não é a ideal. As cotas, elas não funcionam de maneira ideal. O ideal seria conseguirmos fazer uma reforma mais justa na distribuição de rendas do brasileiro e fazer com que todos tivessem uma condição efetiva. A cota não é o ideal, mas ela realmente ajuda nesse processo. Se você verificar que existe um aumento da renda para o não graduado do graduado, o graduado ganha mais, o graduado ele estuda mais, ele leva isso para a família dele. Ele levando isso para a família dele, ele cria um instrumento melhor de pressão. É muito complicado você falar de uma massa de excluídos sendo pressão, porque ela vira massa de manobra. Quanto mais essa camada de excluído tiver acesso à educação e tiver essa possibilidade, mais força ela tem para reivindicar. Se nós percebermos que o acesso à educação no Brasil ele veio aumentando muito fragilmente nos últimos anos, eu fizer uma relação louca e pensar que pela primeira vez na história desse país nós tivemos um movimento popular que saiu para as ruas sem direcionar por nenhum partido, por nenhuma, sem nenhum grupo elitista estabelecendo domínio, aquela moçada que foi para a rua no meio do ano, foi para a rua exatamente pela indignação e cobrou demais a questão da educação, eu vejo então que as cotas elas não vão enfraquecer essa luta, elas podem aglutinar nessa luta. Carlos, uma questão direcionada para Elizabeth. Bianca. Bom, em relação... eu também, vou falar com vocês sobre um texto, eu também sou contra as cotas e acho que o problema não é do governo. Só que você não acha que é muito radical? Você, tem ele comentou, fechar as escolas privadas e só deixar as públicas, escolas gratuitas para todo mundo. Você não acha que isso é meio radical, meio utópico demais? No mundo que a gente vive hoje? Não, para mim não é utópico, porque, como eu disse, a gente arrecada trilhões de reais de impostos por ano. Assim, um terço que a gente quer arrecadado, de tudo, um terço, ou sei lá, 50% do que é arrecadado todo ano pela própria sociedade, a classe trabalhadora, que produz todos os dias, através de muita pressão, através de muito esforço, todo esse dinheiro é menos que a metade do que é gasto com a
universidades particulares, entendeu? A questão é essa, não é que feche totalmente, é porque toda universidade deveria ser pública, entendeu? Eu não vejo problema em você fechar uma universidade particular, eu vejo problema em você não investir numa universidade pública. Por que você tem? Você direciona todo o seu investimento em ProUni, todo o investimento da classe trabalhadora em ProUni, em FIES, financiamento de educação. Por que a educação tem que ser financiada? A educação é um bem universal da sociedade, universal do ser humano, sabe? Por que tem que ser direcionado para a universidade particular? Isso tem que ser direcionado para a universidade pública. Toda a universidade deveria ser pública, entendeu? Não é, acho que, nada utópico, nada ideal, até porque essas reformas são justamente colocadas para que essa massa de população, que a maioria é negra, é pobre, para que elas se sintam compensadas. Eu não consegui me formar, eu não consegui entrar na graduação, então as cotas vão me ajudar a entrar. Aí você para de entrar. Só que as demandas continuam, os problemas continuam. As demandas de moradia, por exemplo, com as cotas, com a Copa do Mundo do ano que vem, muitas famílias estão sendo despejadas da sua casa para que haja uma higienização social, para que aconteça uma higienização social e seja uma maneira de haver mais construções de estágios, de shoppings, para quê? Para lucrar cada vez mais. Então, todo o dinheiro, eu não vejo problema em fechar as universidades particulares. Eu vejo problema em você direcionar todo o investimento produzido pela classe trabalhadora em universidades particulares. Tem que ser investido em escolas públicas, em universidades públicas, e melhorar a educação de qualidade. Porque ela não é justamente porque o interesse do governo é melhorar a educação, entendeu? Eu não vejo problema em fechar. O problema é o direcionamento do dinheiro que é todo produzido pela classe trabalhadora. Ou é uma questão direcionada ao Carlos? Rodrigo. Tenho algumas perguntas, caso. Primeiro eu gostaria de saber se você é a favor das cotas sociais, especificamente. Sim. Se ela não seria um apartheid às avessas, uma vez que é uma diferenciação de direitos que você tem aí. E qual é a diferença entre o preto, pardo, branco, amarelo, indígena, intelectualmente? Sendo todos pobres, que diferenças intelectuais que eles têm para que uns tenham o direito de receber diferenciações e outros não? Não existe diferença intelectual entre seres humanos. Sou completamente a favor a cota também de caráter étnico. Não gosto muito da expressão raça, porque me parece falar de cachorro. Gosto mais da ideia de etnia, que é toda uma configuração genética atrelada a um processo sociocultural. Se nós formos hoje nas escolas públicas deste município e entrarmos nas turmas de ensino médio, nós vamos verificar que primeiro, segundo e terceira série do ensino médio, também chamado de colegial, eu tenho mais de 70% de alunos de origem branca. Os afrodescendentes, negros, pardos, ficam excluídos até da educação pública. Isso faz parte de um processo no qual esses indivíduos foram e são excluídos na sociedade brasileira, e isso há séculos. As oportunidades não são dadas da mesma forma. Então, a cota racial, étnica, dentro da cota socioeconômica, ela vem também tentar minimizar uma diferença. É incrível, se você for em uma escola pública de base, primeirinha série, os pichotinhos, você vai verificar o quanto na camada brasileira nós temos afrodescendentes. Eles são muitos ali. E quando você chega no ensino médio, sim, não existe cota nenhuma, impedimento nenhum, senão impedimento socioeconômico, onde aquele indivíduo sai da escola forçado a trabalhar. Onde aquele indivíduo sai da escola por problemas sociais. Às vezes ele não tem um chinelo para ir até o colégio, para ir até a escola. Certo? Então, a questão étnica, ela está atrelada, infelizmente, a uma sociedade extremamente preconceituosa, a uma sociedade difícil. A amiga fez uma pergunta lá, se a cota ela ia diminuir a questão do preconceito. Sei que ela não perguntou para mim, mas eu acho que diminui sim, porque o brasileiro, ele tem um preconceito étnico muito atrelado ao dinheiro. Ninguém percebe que o Pelé é negro.
Ninguém percebe que esses indivíduos não se fala disso. Ok? Porque eles têm dinheiro. Quando o indivíduo vai ser inserido em um processo no qual a sua renda se amplia, automaticamente isso vem minimizar as questões sociais. Lembrando que mais uma vez tem que dizer, é uma ação emergencial. Agora, a quinta e última pergunta direcionada para a Elizabeth. Carlos, por gentileza. Fabão. Fabão. Fabão, fica Ninguém me conhece aqui por Fábio, então é mais fácil eu falar. Eu sou funcionário da faculdade. A pergunta para a Elizabeth mas seria mais umas colocações que ela colocou que eu queria discutir. Eu sou a favor das cotas. Mas, assim, acho que do jeito que é colocado também, eu concordo com você que não é interessante. Isso está vindo de cima para baixo. A política hoje, seja PT, PSDB, está complicado em todos os seus âmbitos. Questão de desvio de dinheiro, falta da população acreditar nos nossos políticos hoje. Aí descendo uma camada, você pega lá os reitores das universidades, faz isso que o governador mandou, que é o governador do estado que elege o reitor. Porque também não existe uma democracia na escolha do reitor da universidade. Aí você desce mais uma camada, o professor hoje, que é o mesmo da Unesp, reclama das cotas, justamente por uma pergunta que foi feita aqui, que aparentemente vai dar um trabalho maior para o professor fazer aquele aluno que está vindo de uma camada mais pobre, de um estudo mais fraco, ele chegar junto da turma. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas é o que eu ouço. Aí, no segundo ponto, vem o aluno, essa parte do aluno em relação a se manter. Para mim, acho que do jeito que você coloca, seria muito amplo. Então, por exemplo, se hoje vai ter o trimestre na universidade, então aqui em Tupã vamos receber 6 alunos, né, de acordo com as regras, nós temos nosso curso de 40 vagas, são 40 vagas, são 34 pela lista geral, 4 vindo de escola pública, 2 preto, pardo ou indígena. Para o pessoal aqui da localidade, isso é importante, porque ele vai conseguir, um aluno vindo aqui da escola de Resina, aqui é um bairro do Zona Leste, bairro pobre, para ele vai ser importante isso. Então eu acho que ele não vai precisar, tudo bem, estou sendo específico que para ele não vai precisar da bolsa, mas eu concordo, se no caso da USP, se eu quero estudar na USP, para eu sair daqui do interior e ir lá para a USP é complicado eu viver lá, porque hoje o salário, a questão do aluguel lá é muito mais caro que Marília. Você colocou 700 Marília. Eu vi hoje na televisão hoje de manhã um apartamento de 30 e poucos metros quadrados, que é um quarto, sala e cozinha, e uma área de serviço, estava sendo vendido por 400 mil reais. Nossa, 400 mil reais aqui, você não uma mansão quase. Então, é complicado essa relação de dinheiro. Aí você colocou também ali que você vai estar nas cotas, você vai passar. Esse modo de dizer, se você não estudar, não for atrás, você também não passa. Porque vai ter uma concorrência também entre os cotistas. E com certeza, o que vai passar não vai ser o que tem menos condição, vai ser um cara que é cotista e tem condição, que não necessariamente é um analfabeto. Então eu acho que as cotas vão ajudar nesse sentido. Que é aquela pessoa que realmente não tem como pagar um colégio particular, um cursinho particular, ele vai poder entrar. Porque do jeito que eu vejo, pelo menos aqui na nossa faculdade, que o pessoal está se importando mais com o mercado de trabalho. Então acaba que o sistema faz que a faculdade, não que o Estado faça a faculdade ser a mercadoria, mas o sistema como um todo faz que o diploma é a mercadoria. Então os alunos têm que estudar, participar de tudo para poder ser inseridos no mercado de trabalho. Não sei se eu estou sendo claro nas minhas colocações. Tá? Então, não é mais uma colocação, não é nem tanto uma pergunta. Então, nesse sentido, calma, você colocando que o problema está no Estado, o problema está na moradia, você não está sendo muito amplo nisso, não está sendo muito radical, igual aquele que você colocou, você está querendo que ninguém tem acesso, ou que tem acesso, mas que tem condição. Vai ser um tiro da população local a oportunidade de estudar? Não, de forma alguma. Eu acho legítimo as cotas, porque é uma luta, não é do governo, é uma luta da classe trabalhadora. Só que a questão que eu coloco é o seguinte, a gente não pode falar do cotista como um grupo de pessoas isoladas da sociedade. Todos nós somos a sociedade.
sou sociedade, você é sociedade, todos nós somos. O problema da universidade não atinge só o cotista que mora em uma cidade e vai estudar em outra. Mora, por exemplo, em Marília e vem estudar em Tupã. Não, é um problema da própria população. Tipo, eu tenho dificuldade de entrar na universidade, eu tenho dificuldade de entrar na universidade. Dentro do cursinho, o cursinho que é um projeto de extensão da universidade, que a gente está lá, a gente não tem acesso à biblioteca, sabe? Dentro de uma universidade que é pública. Se você perguntar para o morador de Marília, ele não sabe que a Unesp existe. Se você perguntar em outra cidade, por exemplo, dificilmente alguma pessoa vai saber que a Unesp existe. Porque a Unesp, as universidades, ela já está distante, primeiro que elas já são estruturalmente colocadas distante da população que deveria estar dentro. Por isso que eu não vejo problema, né, da pessoa, da própria localidade, da cidade, entendeu? Ingressar na universidade. Acho que tem que ingressar sim, todo mundo tem que ingressar, todo mundo tem que ser direito à bolsa sim. Só que o grande problema é o seguinte, essas cotas que são vindas de cima para baixo, que limita um grupo de pessoas, que coloca um grupo de pessoas dentro da universidade, vai limitar ela quando ela está dentro da universidade a permanecer. Por mais que eu, por exemplo, vamos supor que eu vá fazer a Unesp lá, Ciências Sociais de Marília. Eu sou de Marília, vou entrar na universidade. Mas eu tenho muita dificuldade de permanecer. Você tem que ter qualificação para poder trabalhar. Se você não tem qualificação, você não é contratado. Entendeu? Então, há várias outras determinâncias na sociedade que impedem a sua manutenção na faculdade. Entendeu? Ela te dá acesso a entrar, um acesso democrático das cotas. Mas como você vai permanecer nela? Entendeu? Como que você vai realmente se desenvolver dentro dela? Não estou falando uma pessoa, estou falando a sociedade inteira. E principalmente quem deveria estar na universidade. O pobre, o trabalhador, o indígena. Você já viu alguma universidade perto de uma aldeia? Eu então nunca vi isso. Nunca vi uma universidade perto de uma comunidade pobre, por exemplo. Eu nunca vi. Porque ela não está perto dela. Agora direcionaremos a última pergunta do Carlos também. Daniel Lamar. Não, pode passar que o pessoal já perguntou que eu ia perguntar, tinha duas perguntas, mas o pessoal aí já perguntou e já respondeu. Questiona ele, fala, chuchuquei agora. Daniel, então vamos sortear uma nova pessoa. Beleza? Questão direcionada ao Carlos. Cíntia. É muito bonito o que você falou a respeito da classe, por exemplo, porque é óbvio que alguns alunos vão ter um rendimento maior que outros. Isso é nítido até hoje na sala sem cotas, né? Só que alguns professores não vão se importando e querer melhorar igual você falou. E caso isso não funcione, as cotas, caso haja a evasão, caso haja desempenho abaixo da média, muito abaixo da média do esperado, caso haja a dificuldade de se manter mesmo aqui para fazer a faculdade, ao longo do prazo, essas cotas, ela tem a possibilidade de extinção ou vai continuar prejudicando o ensino superior? Cíntia, é interessante pontuar algumas coisas. Quando você diz assim, que alguns professores não vão se empenhar na conduta de resgatar esse aluno. Isso não tem que ser uma postura do professor indivíduo, tem que ser uma política pública dentro da universidade. Quando você fala da evasão, é muito importante que a gente não atribua à cota a ideia da evasão. Quantos são os cursos superiores no Brasil que têm evasão histórica? Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais, eram 70 alunos, era dividido entre turma de manhã e noite, para fazer um curso de Ciências Sociais, onde muitos eram da cidade. Nós nos formamos apenas em 45. Turma de Filosofia, entravam 30 alunos. Formaturas com 10 alunos, 8 alunos.
teve colação de grau, que eu assisti na filosofia, com 5 alunos. Existem cursos que têm uma evasão menor, cursos que têm uma evasão maior. É importante também que exista uma investigação exata com relação a tudo isso. Mas eu não acredito que a política de cota ela venha a ser algo permanente. Então ela vem com o intuito de resolver um problema pontual. Eu não acho que ela vai chegar no aspecto de gerar um problema maior, como você coloca, e de que a sala de aula vai ficar muito ruim, e de que o trabalho fica complicado, e que o cotista ele não vai ter condição nenhuma. Ela falou várias vezes aqui, por exemplo, do valor do aluguel na cidade de Marília. Eu moro na cidade de Marília desde o ano de 1998. Eu moro a alguns quarteirões das universidades. Eu moro perto das universidades ainda. Eu pago R$400 de aluguel em uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros. Então temos que procurar também. Tem uma série de elementos. Então acho que tudo isso faz parte de algo mais amplo. Mas, volto a dizer, é necessário que a universidade, de uma forma geral, ela consiga se adaptar à nova realidade. Esse aluno chega novo, ele chega com novas necessidades. É necessário que exista uma política para trabalhar com ele. Senão fica igual a reforma agrária. Durante décadas, assentava-se a família e nada era feito. Essa família saía da terra. E aí, é a mesma coisa que eu falo, então vamos acabar com a reforma agrária? Não acredito que seja o caminho, tem que melhorar a reforma agrária. Se o programa de cota ele está falhando num determinado momento e isso traz prejuízo para o próprio programa, eu devo melhorar o programa e não extinguir o programa. É igual escovar o dente. Se a minha escova não está boa, eu paro de escovar os dentes. Eu arrumo outra escova. Eu acho que é mais saudável. Certo? Eu acho que essa é a ideia. Ok? Obrigado, Elizabeth. Senhores, assim concluímos o bloco de perguntas e encerraremos o debate sobre cotas do ensino superior público. Eu sei que ainda questões podem estar em pauta e eu tenho certeza que essas questões não deveriam parar por aqui. Dessa forma, o Grupo PET se coloca à disposição para encaminhar, caso o Carlos e caso a Elizabeth se prontifiquem, a encaminhar algumas questões para eles e também fazer uma síntese do que foi debatido hoje e divulgar no nosso site. Ok? A todos, meu muito obrigado em nome do programa PET por esses cerca de 1 hora e 40 minutos aqui que passamos num debate de alto nível. Obrigado mais uma vez ao Carlos, que se prontificou a vir aqui. Obrigado a Elizabeth, que se prontificou a vir aqui, cada qual com a sua convicção, mas que deixou evidente aqui que o ensino superior público do país, as cotas, todas elas merecem uma grande atenção e ainda estão diversos debates e como a universidade atuará com esse novo paradigma, com esse novo desafio.